A psicoterapia não é um conselho. Conselhos é o que você recebe quando a pessoa com quem você está falando sobre algo horrível e complicado deseja que você apenas cale a boca e vá embora. Conselhos é o que você recebe quando a pessoa com quem você está falando deseja se deleitar com a superioridade da sua própria inteligência. Afinal, se você não fosse tão estúpido, não teria o seu problema estúpido. A psicoterapia, por outro lado, é uma conversa genuína. A conversa genuína é exploração, articulação e estratégia. Uma conversa genuína é o que eu faço para criar esses vídeos. Eu tento criar uma conversa e um diálogo genuínos comigo mesmo. E quando você está envolvido em uma conversa genuína, você está ouvindo e falando, mas principalmente ouvindo. E ouvir é prestar atenção. E é incrível o que as pessoas vão te dizer. Às vezes, se você ouvir as pessoas, elas até dirão o que há de errado com elas. Às vezes, eles até dirão como planejam se consertar. Às vezes, isso ajuda a consertar algo errado em você mesmo. E às vezes, tudo que você precisa fazer é ouvir. E ouvindo, a pessoa resolve o seu próprio problema e encontra a sua própria solução, sem você precisar dizer nada. Você é como se fosse o arco de um arco e flecha, dando esse suporte e essa orientação. Você está lá apenas como se fosse um canal, um facilitador, com outro par de olhos, um par de ouvidos abertos e honestos para ouvir alguém. E isso é poderosíssimo. Sigmund Freud frequentemente presumia axiomaticamente que um adulto angustiado em sua prática deve estar sujeito a abusos sexuais na infância. Portanto, o tipo freudiano de psicoterapia ou psicologia analisa os íntimos, os exageros, os preconceitos e se inclina em direção à sua agenda pré-concebida. No entanto, essa ideia pode ser entendida muito além dessa estrutura. Quando nós tentamos resolver e explicar um problema, seja nosso ou de outra pessoa, muitas vezes tentamos fornecer uma solução ou uma explicação em relação à nossa própria agenda. Para Freud, foi o abuso sexual. O seu poderia ser um trauma de infância ou sua nutrição, para explicar o porquê alguém está sofrendo. Mas é isso, todo mundo tem seu próprio parâmetro, sua própria agenda de como gosta de explicar o sofrimento no mundo, e essa ideia destaca que precisamos nos conscientizar de como nossos próprios preconceitos, agendas e reações exageradas podem muitas vezes minimizar a importância de alguns eventos e exagerar a importância de outros. E o problema com a abordagem freudiana é que você acaba convencendo seus amigos, seus pacientes, seja lá o que for, de que foram abusados sexualmente, embora talvez eles não tenham sido. Mas o bom, pelo menos, é que a teoria do terapeuta permanece intacta. Você encontrou uma explicação que se ajusta à sua agenda, à sua ideia ou ao seu preconceito, e isso é bom para você e para um terapeuta, mas não faltam danos colaterais como resultado disso. Você precisa... Na verdade, nós precisamos ter muito cuidado ao sugerir casualidades e soluções para os problemas das outras pessoas, quando não estamos cientes de nosso próprio preconceito e da nossa agenda. Pensar é principalmente uma autocrítica que se passa por pensar. E não é apenas com a autocrítica que obscurecemos o nosso próprio pensamento. É o julgamento de nós mesmos, é o julgamento dos outros, é muita masturbação mental egoísta e maníaca. O pensamento verdadeiro é muito raro. Pensar é ouvir a si mesmo, e é muito difícil pensar. Você tem que ser pelo menos 2 pessoas ao mesmo tempo. Você tem que deixar essas 2 pessoas dentro da sua cabeça discordarem e concordarem. Você tem que ter esse diálogo interno entre o caos e a ordem, essas diferentes visões opostas do mundo. Pense nesses pontos de vista como avatares diferentes de você. O verdadeiro pensamento é complexo e é muito exigente. Requer que você seja um orador articulado e um ouvinte cuidadoso e criterioso ao mesmo tempo, e isso envolve conflito. Portanto, você tem que tolerar o conflito, e você sabe, o conflito interno é desconfortável e às vezes até insuportável. O conflito envolve negociação e compromisso, e você tem que aprender a dar e receber, a modificar suas premissas e ajustar os seus pensamentos e até mesmo as suas percepções do mundo.
O pensar é emocionalmente doloroso, bem como fisiologicamente exigente mais do que qualquer outra coisa, exceto não pensar. Você tem que ser muito articulado e sofisticado para ter toda essa ocorrência em sua própria cabeça, mas você tem que praticar. E uma dica muito útil é falar sozinho. Isso mesmo, falar com nós mesmos e ter esses diálogos, especialmente em voz alta, até porque isso é uma forma muito valiosa de ter uma conversa honesta consigo mesmo. O que você faz então se você não é muito bom em pensar ou em ser duas pessoas ao mesmo tempo na sua cabeça? Bom, você fala e precisa de alguém para ouvir. A pessoa que escuta é o seu colaborador e o seu oponente ao mesmo tempo. Uma pessoa que escuta testa o seu pensamento sem precisar dizer nada. Uma pessoa que escuta é um representante da humanidade como um todo. E esse é o poder de ouvir. Veja, quando você ouve alguém, você não está apenas dando ao outro a oportunidade de ser ouvido, você está dando a eles a oportunidade de deixá-los concretizar suas ideias, de fazer com que eles entendam o que realmente estão pensando. E, principalmente, se o que eles estão realmente pensando é realmente o que eles pensaram que estavam pensando. Um amigo meu um dia me disse: "Eu odeio a minha namorada." E uma vez que essa ideia está na mente, ela fica pendurada lá, mas ao falar, saiu do submundo e se manifestou, e agora isso se torna real. E quem fala pode até se surpreender ao dizer isso, e ele vê a mesma coisa refletida nos olhos de quem escuta. Ele nota isso e continua no caminho da sanidade. Meu amigo me disse as seguintes coisas, pedindo ajuda. "Olha, Nero, eu tô tentando suportar, isso é muito duro, cara. Às vezes, mas só às vezes, eu odeio a minha namorada. Eu odeio quando ela não quer me dizer o que ela quer. E a minha mãe também fazia isso comigo o tempo todo e deixava o meu pai louco. Mano, ela era uma boa pessoa, mas ela estava muito angustiada. Nero, olha, pelo menos a minha namorada não é tão ruim quanto minha mãe. Nem um pouco. Pera aí, Nero. Eu acho que minha namorada é realmente muito boa em dizer o que ela quer. Mas eu fico muito incomodado quando ela não diz, porque minha mãe nos torturou quase até a morte sendo um Marte, sendo uma mãe que realmente me afetou." Nero, talvez eu tenha exagerado um pouco com minha namorada. Cara, parece até que eu estou agindo como meu pai agia quando minha mãe irritava ele, e isso não sou eu, isso não tem nada a ver com a minha namorada. E é melhor deixar ela saber de tudo isso. Bom, meus amigos, e eu observei essa transformação do eu e a realização apenas por ouvir o meu amigo. Olha, e eu observei por tudo isso que o meu amigo havia falhado anteriormente em distinguir adequadamente a sua namorada da sua mãe. E eu vejo que ele foi possuído inconscientemente pelo espírito do seu pai. Ele vê tudo isso também, mas agora ele está um pouco mais diferenciado, um pouco menos uma obra não esculpida, um pouco menos escondido na névoa. Ele costurou uma pequena cidade no tecido da sua própria cultura, e ele representa o nosso ser. Depois que ele me disse tudo isso, ele me disse que foi uma boa conversa, e eu apenas concordei só ouvindo. E é isso, você pode ser muito inteligente se você calar a boca. E, meu irmão, eu já fui atormentado pelo hábito de tentar ser o consertador, sempre tentando fornecer uma solução, sempre tentando voltar com alguma coisa, sempre tendo uma resposta, e frequentemente eu precisei aprender a calar minha boca e escutar os outros. Carl Rogers, um dos grandes psicoterapeutas do século XX, sabia muito bem o que era escutar. Ele escreveu: "A grande maioria de nós não é capaz de escutar. Nós nos sentimos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. O primeiro requisito para escutar é a coragem, e nem sempre a temos." Ele sabia que ouvir pode transformar as pessoas. Olha, eu sei que alguns de vocês podem até estar achando que ouvem bem as pessoas, mas as chances são muito grandes de que a sua audição não tenha sido o tipo que eu estou prestes a descrever. Carl Rogers sugeriu que seus leitores conduzissem um pequeno experimento quando se vissem em uma discussão. Pare a discussão por um momento e institua a seguinte regra: cada pessoa pode falar a sua opinião apenas depois de ter repetido com precisão as ideias e os sentimentos da que falou antes, e até que a pessoa que falou esteja satisfeita.
E por meio disso, nós construímos uma ponte de compreensão de um terreno comum, porque muitas vezes nós achamos que estamos entendendo a pessoa e ela acha que a gente está entendendo ela também. Mas muitas vezes há uma falha de comunicação. Há uma desconexão entre a comunicação e a interpretação. Existem inúmeras vantagens elementares nesse processo de resumo do que o outro diz. A primeira é que eu consigo entender verdadeiramente o que a pessoa está dizendo, e sobre isso Rogers observa: parece simples, não é? Mas se você experimentar, vai descobrir que é uma das coisas mais difíceis que você já tentou fazer. Se realmente entender uma pessoa dessa forma, se você estiver disposto a entrar no mundo particular do outro e ver como a vida é para ele, você corre o risco de mudar a si mesmo, e isso é assustador, isso é perigosíssimo. Até porque esse risco de ser mudado é uma das perspectivas mais assustadoras que podemos enfrentar. Nós devemos acolher esse sentimento e nos comportar como se fôssemos água, sem forma, adaptável. A segunda vantagem desse ato de resumo é que ele auxilia a pessoa na consolidação e na utilidade da memória. E ao consolidar ideias e histórias, podemos mitigar todos os meandros e todos os relatos carregados de emoção e todos os preconceitos e agendas em apenas uma ou duas frases diretas. Nós não temos memórias para relembrar o passado, mas sim temos uma memória para não repetir os erros do passado, e a utilidade da memória parece ser não repetir os mesmos erros, saber que o fogo está quente, saber que o leão pode te matar. A terceira vantagem de aplicar o método rogeriano é a dificuldade que ele impõe para a construção inconsciente das falácias do espantalho. Quando alguém se opõe a você, é muito tentador supersimplificar, parodiar ou distorcer o ponto de vista dessa pessoa, e esse é um jogo contraprodutivo, elaborado tanto para ferir o discordante, quanto para elevar injustamente o seu próprio status pessoal. Em contrapartida, se lhe for pedido para resumir o ponto de vista de alguém, para que a pessoa com que falou concorde com o seu resumo, você pode ter que declarar o argumento de forma ainda mais clara e sucinta do que ela conseguiu. Compreender o ponto de vista da pessoa oposta é o veículo para compreender a verdade. A única maneira de compreender completamente até mesmo as nossas próprias ideias exige que sejamos capazes de argumentar contra os dois lados. Por exemplo, é fácil argumentar pelas razões éticas do veganismo quando você é vegano, mas como vegano, você pode argumentar o contrário? Pode argumentar e ver o ponto de vista de um onívoro ou de alguém que come carne ou caça? E você que é carnívoro, você pode entender e ao menos ter empatia, ou se não argumentar pela perspectiva vegana? Se você largar o foda-se olhando para os outros argumentos na sua perspectiva, você pode achar valor neles e aprender algo no processo. Ou você pode ir além, você pode aprimorar suas posições contra eles. E se você ainda acredita que eles estão errados, você fortalece ainda mais os seus argumentos, e isso vai te tornar muito mais forte, muito mais esperto e muito mais inteligente. Então você não terá mais que representar erroneamente a posição do seu oponente, e terá uma chance muito melhor de resistir às suas próprias dúvidas. Imagine que alguém tem uma pilha de notas de $100 e que algumas sejam falsificadas. Todas as notas têm que ser espalhadas sobre a mesa, para que possam ser vistas e quaisquer diferenças percebidas antes que as verdadeiras sejam distinguidas das falsas. Esse é o tipo de abordagem metódica que você precisa escolher ao ouvir alguém que está tentando resolver um problema ou comunicar algo importante. Se ao saber que algumas das notas são falsas, você fortuitamente descartar todas, como faria se estivesse com pressa ou sem disposição para se dar ao trabalho, a pessoa nunca aprenderá a separar o joio do trigo. Pense em ideias, pensamentos e argumentos como um conjunto de notas de $100. Algumas dessas ideias vão ser reais, autênticas e verdadeiras, mas algumas serão falsas. Algumas serão falsificadas. Alguns precisam ser reformados e refeitos. E se em vez disso você ouvir sem o julgamento prematuro, as pessoas geralmente lhe dirão tudo o que estão pensando e com muito pouco engano. As pessoas vão te contar as coisas mais incríveis, mais absurdas e mais interessantes que elas possam contar. Muito poucas de suas conversas serão chatas ou entediantes e você poderia de fato dizer se está ou não ouvindo dessa maneira. Se a conversa for chata ou entediante, você provavelmente não está ouvindo muito bem.
Há um diálogo interessantíssimo a ser mantido com todos se ouvirmos ativamente e perguntarmos com sinceridade e curiosidade. Há conversas, por exemplo, em que um participante está falando simplesmente para estabelecer ou confirmar o seu lugar na hierarquia de dominância. Uma pessoa começa a contar uma história sobre um acontecimento interessante recente ou passado, que envolveu algo bom, ruim ou surpreendente o bastante para valer a pena ser ouvido. A outra pessoa, agora preocupada com todo o seu potencial status abaixo do padrão como um indivíduo menos interessante, pensa imediatamente em algo melhor, pior ou mais surpreendente. Eu acordo às 7. Sério? Eu acordo às 6. Eu faturei o dobro da meta na minha empresa. Que legal, eu faturei o triplo. Eu consegui comprar um iPhone X. Eu consegui o 13. Cara, eu tenho muita dor de cabeça e eu tenho um tumor. É uma competição na hierarquia de dominância surreal. Ninguém escuta mais ninguém, só aguardam a sua vez de falar para tentar subir no seu próprio status. Essa não é uma daquelas situações em que dois participantes de uma conversa estão de fato disputando entre si, rebatendo os mesmos temas para a diversão de ambos e de todos ao seu redor. Aqui, em vez disso, é uma disputa por posição pura e simples, e é fácil identificar uma dessas conversas. Elas são acompanhadas por uma sensação de constrangimento entre os participantes e os presentes, todos cientes que algo falso e exagerado acaba de ser dito desnecessariamente. Cada um está usando o tempo ocupado pelo orador atual para conjurar o que ele ou ela vai dizer a seguir. Ninguém escuta mais ninguém, estão todos esperando a sua vez de falar, construindo na sua mente a projeção de sua voz, do seu status ou da sua posição na hierarquia de dominância. E todos nós estamos sujeitos a cometer isso. É melhor você estar ciente disso. E então há outro tipo de conversa, em que um participante está tentando obter a vitória para o seu ponto de vista, e isso satisfaz o indivíduo egoísta descontrolado, que deseja impressionar as pessoas ao seu redor. Durante esse tipo de conversa, que muitas vezes tende para o terreno ideológico, quem fala se esforça para, primeiro, rebaixar ou ridicularizar o ponto de vista de alguém que tem uma posição contrária, segundo, usar evidências seletivas para reforçar sua posição e, terceiro, impressionar os ouvintes, muitos dos quais já estão ocupando o mesmo espaço ideológico. Essencialmente, esse é o viés de confirmação. Esse tipo de pessoa tem um rebanho de ovelhas o seguindo para validar suas afirmações. Portanto, o objetivo aqui é obter o apoio para a visão de mundo simplificada e unitária que essa pessoa tem. Esse tipo de pessoa que fala assim acredita que vencer o argumento o faz ter razão, e fazer isso necessariamente valida a estrutura presumida da hierarquia de dominância com a qual ele mais se identifica. Quase todas as discussões envolvendo política ou economia se desenrolam dessa maneira, com cada participante tentando justificar posições a priori fixas, em vez de tentar aprender algo diferente, nem que seja só para tentar algo novo. É por essa razão que tanto conservadores quanto liberais acreditam que as suas posições são óbvias, especialmente à medida que se tornam mais radicais. Essas conversas são muito diferentes do tipo de escuta. Quando conversas genuínas de escuta estão acontecendo, uma pessoa por vez tem a palavra e todos a escutam. Ao concluirmos esta regra, vamos discutir um problema de comunicação muitas vezes atribuído aos homens, que é querer consertar tudo e todos, e isso é algo com que eu me identifiquei fortemente e já falei anteriormente em muitos outros vídeos meus. Eu queria consertar tudo. Os homens geralmente são os consertadores. Nós queremos consertar as coisas no início da discussão e isso frustra nós homens, porque os homens gostam de resolver problemas e o fazem de forma eficiente. E muitas vezes somos chamados pelas mulheres justamente para esse propósito. Mas, se pudéssemos perceber e então lembrar que antes que um problema possa ser resolvido, ele deve ser formulado com precisão, nós seríamos muito melhores. E este é um dos nossos maiores problemas que enfrentamos antes mesmo de o problema ter sido formado com precisão. As mulheres muitas vezes têm a intenção de formular o problema quando estão discutindo algo e precisam ser ouvidas, até mesmo questionadas, para ajudar a garantir a clareza dessa solução. E todos podem se identificar com isso em algum ponto. Nós começamos rapidamente a tentar resolver os problemas das outras pessoas.
Mas nem sempre precisamos consertar o problema alheio. As pessoas nem sempre precisam de uma solução, de uma resposta, de um cenário ideal ou de um vai e vem para tudo o que dizem. Nós achamos que sempre há uma maneira melhor de fazer alguma coisa. Ou seja, as pessoas nem sempre precisam ouvir o que você tem a dizer. Uma técnica de comunicação que eu usei para lidar com isso é apenas perguntando antes de iniciar uma conversa. Você só precisa de alguém para te ouvir, para te dar espaço e ser reconhecido? Ou você quer que eu te faça perguntas, te desafie ou crie um diálogo? Depois de fazer essas perguntas, no início da conversa, tudo a partir daí vai crescer muito mais suavemente e ambas as partes serão capazes de construir um terreno comum e se comunicar com eficácia. Você será capaz de ouvir, e eles serão capazes de pensar para formular e articular suas ideias, porque eles nem necessariamente sabem qual é o próprio problema, e você acha que tem uma solução para eles. Eles nem sabem qual é o problema, cara. Você está tentando fornecer uma solução para um problema que eles nem sabem que existe, que ainda nem formularam mentalmente. Não é de admirar que as pessoas fiquem agitadas e emocionadas quando tentam consertar imediatamente. O último tipo de conversa, equivalente a escutar, é uma forma de exploração mútua. Ela requer verdadeira reciprocidade por parte de quem está falando e ouvindo e permite que todos os participantes expressem e organizem os seus pensamentos. Uma conversa de exploração mútua tem um tópico, geralmente muito complexo, de interesse genuíno dos participantes. Todos os participantes estão tentando resolver um problema em vez de insistir na validade a priori das suas próprias posições. Então, todos estão agindo de acordo com a premissa de que tem algo a aprender. E este é o reconhecimento do eu posso estar errado, e talvez você possa me ensinar algo. E esse tipo de conversa constitui a filosofia ativa, a forma mais elevada de pensamento e a melhor preparação para viver da maneira adequada. As pessoas envolvidas em tal conversa devem estar discutindo ideias que realmente coloquem em prática para estruturar suas percepções e guiar suas ações e palavras. Precisam estar existencialmente envolvidas com a sua própria filosofia, ou seja, precisam viver segundo essa filosofia e não apenas acreditar ou entender ela. É preciso viver o que diz. A conversa de exploração mútua requer que as pessoas tenham decidido que o desconhecido é um companheiro muito melhor do que o que já é conhecido. É a ideia de Sócrates de saber que você não sabe nada, e esse é o significado do verdadeiro conhecimento. É a amizade com o desconhecido, com o caos. Afinal, você já sabe o que sabe, e a menos que a sua vida seja perfeita, o que você sabe não é suficiente. E como a vida de ninguém é perfeita, então ninguém sabe o suficiente. Veja bem, você permanece ameaçado por doenças, por auto-engano, infelicidade, maldade, traição, corrupção, dor e limitação. Você está sujeito a todas essas coisas, em última análise, porque você é ignorante demais para se proteger. Se você ao menos soubesse o suficiente, poderia ser muito mais saudável e muito mais honesto. Se você soubesse o suficiente, você sofreria menos. Se soubesse o suficiente, poderia reconhecer, resistir e até mesmo vencer a inveja e o mal. Você não seria atraído por um amigo, nem lidaria com a falsidade e a desonestidade nos negócios, na política ou no amor. Entretanto, seu conhecimento atual não o tornou perfeito nem te manteve seguro. Então, é insuficiente por definição, radicalmente, fatalmente insuficiente. Você precisa aceitar isso antes que seja capaz de conversar filosoficamente em vez de convencer, oprimir, dominar ou até mesmo divertir. Incorporar esse jeito de ser é o mais difícil. Você deve realmente se preocupar com o desenvolvimento como pessoa e com a sua estrutura psicológica, com a qual você se relaciona com o mundo. Você precisa aceitar isso antes de tolerar uma conversa em que a palavra que eternamente faz intermediação entre a ordem e o caos esteja em operação, psicologicamente falando. Se você refletir enquanto conversa, poderá escutar outra pessoa e dizer coisas novas e originais que podem surgir do seu íntimo por vontade própria. É como se você escutasse a si mesmo durante cada conversa, assim como você escuta a outra pessoa, e é isso que eu estou fazendo aqui com esses vídeos. Eu interajo com as minhas ideias, com os meus valores e com os meus princípios. E se todos nós pudéssemos encontrar uma maneira de criar isso para nós mesmos, nós seríamos extremamente melhores.
Uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade da parte de ambos os participantes que estão realmente ouvindo e falando, e é isso que significa escutar e falar de verdade. É por isso que essas conversas são envolventes, são vitais, são interessantes e significativas. É porque nesse momento você está imerso no tal, seguindo o grande caminho da vida. Lá nesse caminho é estável o bastante para você estar seguro, com um pé na ordem, mas é flexível o suficiente para se transformar, com um pé no caos. E não entenda mal, não é ser tão etéreo e líquido que você não tem nada a ver com o solo firme, não é disso que estamos falando. Você precisa de estacas bem firmes no chão para estar seguro. Você precisa ter um alicerce de ideias, você precisa ter certeza de algo, você precisa ter axiomas que te fundamentem, mas você precisa ser flexível o suficiente para transformar os seus moldes e refiná-los em todos os campos. Entre a ordem e o caos de uma conversa, você permite que novas informações o informem, penetrem em sua estabilidade, preparem e aprimorem a sua estrutura e expandam totalmente o seu domínio. Uma conversa como essa te leva ao mesmo lugar que escutar uma música maravilhosa te leva, pela mesma razão. Uma conversa como essa coloca você no reino onde as almas se conectam, e esse é um lugar real. E isso te deixa pensando. Isso é realmente recompensador. Nós realmente nos conhecemos. E aí, meus irmãos, as máscaras caíram e os aventureiros foram revelados. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e escute a si mesmo. A sua sabedoria consistirá então não no conhecimento que você já possui, mas na busca contínua por conhecimento, que é a forma mais elevada de sabedoria. É essa fome contínua de conhecimento e aprendizado, e é isso que eu amo, é isso que eu aprecio tanto na vida e me faz desejar poder viver centenas de anos somente para perseguir essa curiosidade contínua sem fim, para a compreensão e a atualização do meu ser. É por esta razão que a sacerdotisa do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, falava de Sócrates com muita consideração, pois ele sempre buscou a verdade. Ela o descrevia como o homem mais sábio vivo perambulando sobre a terra, porque ele sabia que o que sabia não era nada. Mediante a tudo isso que eu te falei, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, só sei que nada sei, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário sobre o que está achando de 12 regras para a vida e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo nosso. Então, até breve, meu irmão, e até breve, minha irmã. Te vejo no próximo vídeo.